bolsista, uma estudante bolsista, a Vitória, e tínhamos a Alexandra, que eu acho que deve ter caído a conexão dela. E aí a gente vai estar com elas acompanhando, né? Elas estão, vamos dizer assim, aprendendo a trabalhar com pesquisa comigo. Bom, professor, então vamos lá, professor. Opa, a Alexandra chegou, que bom. A primeira coisa que eu gostaria de saber de você são coisas bem da tua trajetória profissional, né? Há quanto tempo que você é professor da rede pública de educação básica? Eu sou graduado em Química pela UFRN e, assim, inicialmente eu comecei no curso, né, de engenharia e tal, mas fui me apaixonando pela Química e a vida me levou para a educação. Ao entrar no Estado foi no ano 2000, mas eu já conhecia essa modalidade porque eu já havia sido estagiário daqui do Felipe Guerra. Então, realmente, assim, quando eu cheguei nessa modalidade de ensino, a maior dificuldade era saber o funcionamento, né? Porque, assim, acostumado sempre com aquela escola regular, né? Ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, e aqui eu me deparei com as particularidades com relação aos alunos e com relação ao sistema de bloco, né? Isso aí, essa foi a minha principal, assim, dificuldade. Mas eu me apaixonei assim pela educação dos jovens e adultos, tanto que ao entrar com o segundo vínculo do Estado, eu trabalhava no Lia Campos e aqui no Felipe Guerra, né? Para mim, assim, é uma coisa gratificante, né? E eu aprendo, né, a cada dia, né, com os nossos alunos, a trabalhar de formas, né, diversificadas, né? Um atendimento, assim, a gente vai vendo que cada vez mais os alunos, né, aquela necessidade do aluno faz com que a gente vá, né, se moldando, né, na forma de ensinar. Então, foi isso que, né, me fez, né, ficar, né, eu vou dizer, apaixonado pela educação de jovens e adultos. Então, desde 2000, que eu estou na educação de jovens e adultos, né? Felipe Guerra, sempre alternei Felipe Guerra, né, Lia Campos, também ensinei na escola, né, regular, e sempre fui, né, professor da rede pública estadual. Professor, quando você entrou Então, primeiro, só para entender, primeiro você entrou na rede pública no trabalho com regular, né? Isso foi mais em que ano? 90 e... Foi 2000. Então, em 2000 você entrou no regular e na EJA, você entrou em que ano? No mesmo ano? Entrei em 2005. Ah, tá. Então, entrou em 2000 no regular, ficou um tempo no regular, trabalhou com trabalhou com ensino fundamental e ensino médio, ou só um? Só ensino médio, lá no ensino médio. À noite. Beleza. Então, em 2005 você entra na EJA, né? Aí no Felipe Guerra, ou no Lia Campos, primeiro no Lia Campos? Certo. Mas quando você era estudante de graduação que estagiou, você estagiou no Felipe Guerra, é isso que você disse? No Felipe Guerra, isso. Estagiei aqui no Felipe Guerra. Beleza. Tem aqueles estágios, né, estágios remunerados que o Estado fazia. Aí eu estagiei aqui, antes de 2000. Certo. Bom, você falou que sentiu uma diferença, né, entre a tua experiência no ensino regular e a experiência na EJA. Você pode falar sobre essas diferenças, né? O que é que
Qual foi o impacto seu ao chegar na EJA, ainda que você tenha passado no estágio, né? Mas o estágio sempre, digamos assim, ele também tem algumas particularidades que a gente só, quando entra na rotina efetiva, é que a gente entende a coisa, né? Qual foi o impacto que teve em você, considerando a tua realidade no ensino regular, essa tua chegada na EJA? Primeiro, a diferença assim, o grupo muito diferenciado. Tinha profissionais, assim, né? Profissionais, assim que eu entrei, era um público diferente de hoje, né? Eram, por exemplo, técnicos não, era auxiliar de enfermagem, tinha policiais, né? PM, Polícia Civil, tinha pessoas que já, né, tinham seu próprio comércio, então eram pessoas que tinham determinado conhecimento de mundo, mas ele não tinha aquela parte de conhecimento técnico, né? Aí outros, né, outros alunos, eles, né, que, vamos dizer assim, um pouco mais jovens, né, eles já estavam ali, por exemplo, para se manter na escola, porque o grupo deles, né, o grupo de pessoas, né, até mesmo a sociedade já estava, né, cobrava aquilo dele, né? Então, a diversificação, né? Isso daí foi que, né, foi assim, um impacto para mim. Eu digo, poxa, eu às vezes vou falar de determinado assunto aqui, tem um cara que trabalha já ele tem uma empresa que fabrica detergente, sabão, que eu sou professor de química, e quando eu ia dar uma aula sobre isso, o cara, né, ele tinha um conhecimento muito, né, de vida, conhecimento prático, assim, né, enorme. Então, aí, isso aí já trazia, né, eu, como professor, já trazia assim, uma determinada preocupação com aqueles conteúdos que eu iria abordar, né? Aí tinha os auxiliares de enfermagem, né? Tinha os policiais, como eu falei, então era um grupo diversificado. E aí você via a necessidade que eles tinham em relação à sua disciplina, eram diferentes. E nesse ponto, o tratamento, né, a forma né, de você ver, avaliar aquele aluno, também teria que ser diferente. Já não era mais como, né, no ensino regular, que você poderia praticamente padronizar aquele atendimento ao aluno. Essa foi uma das dificuldades assim, que eu senti na época. Né? Uhum. Em relação ao ensino regular. Professor, qual a imagem que você tinha quando alguém falava na EJA, antes de você entrar na rede? Né? Quando alguém falava na EJA, qual era a imagem que você tinha? Essa é uma primeira pergunta. A segunda é, depois que você entrou na EJA, aquela imagem que você tinha se confirmou, foi desfeita, enfim. Quando fala da EJA, não, eu tenho uma imagem assim, que eram pessoas que, somente pessoas que não tiveram a chance de realmente estudar, mas eu não esperava que eles tivessem assim, né, tanto conhecimento, né, aplicados, por exemplo, aplicação daquele conhecimento, mesmo sem ter a parte técnica, a parte científica. Isso daí me surpreendeu. Eu achava que eles não teriam, né, esse conhecimento. Né? Isso aí também foi, né, mudou a minha cabeça. Inclusive, eu sempre digo para eles hoje que eu aprendo, né, com eles, às vezes mais do que eu ensino, né, para os meus alunos. Uhum. Essa foi assim, a visão que eu tinha, né, e que eu passei a ter, né, foi completamente diferente. Certo. Professor, você... Certo. Diga. Você hoje, atualmente, você atua só no Felipe Guerra. Claro, você, por ser diretor, acho que o seu tempo todo é dedicado ao Felipe Guerra, mas a maior parte do tempo, de 2005 para cá, né, você atuou mais na EJA
ou mais dividindo-se com o regular? Como é que ficou a sua vida depois de 2005? Mais centrado na EJA ou não? Foi. Teve um tempo eu trabalhava no Lia Campos e aqui no Felipe Guerra. Aí Sim. houve umas mudanças, eu passei uma parte para o regular e em pouco tempo, em menos de um ano, aí eu vim trabalhar aqui na comissão permanente, né, de exames supletivos e aqui também da forma presencial, em sala, né, de aula. Então eu fiquei com os dois vínculos aqui no Felipe Guerra. Então a maior parte do tempo é a educação de jovem adulto. Certo. Digamos assim, esse espanto que você relata ter vivido, espanto, enfim, impacto, que você relata ter vivido, né, quando entrou na EJA, você percebe isso também em outros colegas seus que atuam aí no SEJA? Outros colegas relatam algo parecido? Sim. Eles relatam que assim tem pessoas, né, com a capacidade assim de aprendizado, né, ficam admirados às vezes, né? Vamos usar o termo correto. Então assim, você vai pegar uma turma que vai de um extremo ao outro, né? Você Aham. vai ter aquele aluno assim com a maior dificuldade mesmo, que ele não estudou, não trabalhou assim, né, o trabalho dele não favoreceu a um conhecimento, né, técnico, então ele vai ter a maior dificuldade. E, em contrapartida, você vai ter aquele aluno que, assim, a gente fica, né, abismado mesmo, não tem. Então, pegamos os extremos e aí a gente pode, assim, do extremo ao outro, a gente pode escalonar, né? Esse é um dos principais desafios, assim, né, para o professor, essa é a minha opinião, é saber lidar com esses dois extremos. Uhum. Professor, na realidade aí do Sérgio Felipe Guerra, né, diante desses extremos, como é que vocês têm tentado dar conta desse desafio? Como é que a equipe de professores do Felipe Guerra se organiza para dar conta desse desafio? Eu vou citar assim, por exemplo, temos dois professores que eles são assim, um já se aposentou, mas ele era um exemplo de atingir, ele fazia de uma forma, era um professor de matemática que trabalhava aqui, ele atingia todos os alunos. Então, ele fazia atividades, né, e aulas, das quais, assim, ele explorava desde, né, pegasse um menino ali do jardim, né, das séries iniciais lá, iria entender o que estava dizendo. Né? E, em contrapartida, ele tinha também, né, atividades um pouco mais complexas e fazia grupos onde, né, colocava esses alunos, né, esses extremos juntos, com essas atividades diferentes. Eu achava bastante interessante isso, né? Essa dinâmica que ele criou. Assim, inclusive, os alunos elogiavam muito, porque muitas vezes, né, eu, como professor, percebia que o nível de linguagem, às vezes, do professor, ele atrapalha, o nível mais técnico, né, a forma de que você fala, atrapalhava o entendimento do aluno. Então, quando o outro aluno, que tem, né, aquele mesmo nível de linguagem, né, que está mais próximo, né, dos seus amigos, facilita o aprendizado daquele aluno. Então, esse professor e tem uma professora de educação física também, que ela usa um método bem parecido. Assim. Então, essa interação entre os dois extremos dos alunos, né, pelo menos eu percebi, né, agora sim, como gestor que eu pude ver também, né, o geral da escola, eu vi que os alunos eles aceitaram muito bem e funcionou, né, e funcionou. Professor, você citou dois professores aí que fizeram esse tipo
de ação educativa que, né, no seu entendimento funcionou e no entendimento dos alunos também, pelo menos, né, pelo que você recolhe. Mas a escola, ela, em algum momento, por exemplo, a escola se organizou de modo que todos os professores, ou pelo menos a maioria, pudessem estar pensando essas formas de implementar outras práticas, né, sei lá, enfim, que tipo de estratégia a escola já utilizou para fazer com que isso não fosse apenas uma prática de um ou dois professores, mas pudesse ser uma prática da escola como um todo? Certo. Teve, né, assim, a escola faz semestralmente, ela faz, um projeto, né, vamos dizer assim, é um projeto que se tem aqui, onde pede para aquele aluno, né, que ele trabalhe ou em que ele gostaria de trabalhar, que ele, né, comece a fazer, né, uma pesquisa sobre aquele trabalho, né, para que se faça uma apresentação. Então, eu achei bastante interessante, né, essa abordagem, porque envolve, né, assim, o bloco de professores, né? Então, tivemos aqui uma amostra profissionais, né? Profissionais diversos, bombeiros, policiais, né? Cada aluno caracterizado assim. E aí eu vi né, assim, trabalhos excelentes, né? Os alunos eles apresentavam, então, né, até o nível de linguagem deles, assim, bem mais apurados. Essa é uma das ações assim que eu lembro, né? Assim, no momento que eu vi que se destacou foi um trabalho, né, em grupo, né? Aquele grupo de disciplinas ali daquele bloco, eles trabalhando junto, né? As profissões que ou o aluno vive, né? Ou ele deseja vivenciar. Então, cada um né, dentro da sua disciplina, né, utilizava, né, o que se tinha. E, assim, essa foi, né, uma das estratégias que a gente tem hoje, né, assim, que é prática, a cada semestre a gente fazer isso, né, que a gente vê que é aceitável, né, os alunos, porque tem essa questão também do aluno, né, muitas vezes ele se recusa, né, a fazer determinadas atividades, mas essa é uma que é bem aceita, né, e assim, e a gente vê um resultado muito bom. Tá? Isso Então, sempre, isso sempre foi feito, então. Isso normalmente é feito, é uma rotina da escola. virou, isso. Quando a gente viu, né, fez, né, a primeira vez que viu, assim, realmente a escola transformada, as escolas, né, assim, houve até a transformação física, né, eles modelaram a escola toda, né, foi, assim, um envolvimento muito, né, produtivo, né. Virou Bacana. uma prática agora, né, de se ter esse momento a cada semestre. Certo. Professor, a gente deu uma olhada no projeto pedagógico daí do Felipe Guerra, né? A gente deu uma olhadinha. Você sabe ele dizer, a gente não viu a data em que ano foi feito, você sabe ele dizer em que ano foi feito o projeto pedagógico da escola? Não, o ano não sei não. Eu sei que ele foi atualizado agora, viu? Pois é. Inclusive, você até me pediu, né? Mas o ano eu não sei dizer, mas Não, você o até que eu peguei, não é, o que eu peguei me pareceu relativamente antigo, sei lá, porque tem dados, tem umas tabelas relativas a 2007. Então, eu tô achando que o que eu peguei é de 2008. De qualquer maneira, ainda que a gente não tenha tido acesso ao atualizado, até se você puder mandar para a gente, ajudaria bastante. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas com base nesse antigo, tá certo? Porque eu acho que são perguntas que nos ajudariam, inclusive, a ler o novo, tá certo? sim, sim. Então, se você não se importar, a primeira coisa é o seguinte: é, o, o, o,
No documento anterior, a gente lê, e como foi um processo feito pelos professores, né, a gente supõe que ali tem muito as inquietações dos próprios professores, né? Então, o documento anterior, ele falava que faltava condições adequadas para a formação docente de qualidade, né? Então, a minha pergunta seria exatamente essa, assim, desde que de lá para cá, essas condições de formação docente de qualidade se alteraram. Na verdade, a pergunta, para ser mais direto, seria, vocês passam por processos de formação, porque a gente sabe que a grande maioria dos colegas professores saem da universidade sem uma formação específica na EJA. Você, certamente, que passou por uma licenciatura em Química, só deve ter visto alguma coisa sobre EJA por causa do estágio, né? Porque, certamente, no seu currículo, ninguém falou em EJA, você nem sabia que existia. Caiu no estágio e você descobriu. Exatamente. Isso deve ser a realidade de vários outros colegas, certamente a maioria dos colegas lá do Sérgio Felipe Guerra. Então, a minha pergunta seria o seguinte, vocês têm tido um processo de formação, né, específico para a EJA? Os professores têm tido, né? Se sim, como é que tem sido esse processo? Se não tem tido, né, o que é que você acha que causa, né, enfim, não ter tido? Mas vamos lá, vocês estão tendo um processo de formação específico? Não. Assim, você falou oferecido pelo Estado. Pela secretaria, ou mesmo um processo de formação organizado na escola, às vezes a própria escola organiza, né? Não, a gente não tem tido, assim, né? Assim, o que a gente tem tido é o que você tem oferecido aí, né? Para a EJA, né? Que, assim, eu não... Você está falando do nosso projeto, o projeto é de movimento? Isso. Ah, tá. A gente tem sido muito elogiado aqui, né, na escola, infelizmente, assim, eu não pude participar, mas quem participou, né, tem falado que, né, é excelente e é o que a gente tem hoje, assim, né, que é oferecido a todos. Então, Manuel, beleza, tudo bem. Mas, assim, dentro da escola, por exemplo, aí eu já estou começando a entrar um pouco na rotina de vocês, né? Vocês têm momentos dedicados, momentos periódicos, sei lá, uma vez por semana ou 2 vezes por mês, enfim, momentos em que vocês possam estar pensando essa formação, o grupo de professores do SEJA? Sim, a gente tem, né, a equipe pedagógica aqui da escola, assim, ela tem, agora é com base na experiência mesmo, né, com base na experiência, na vivência que a gente tem, né, a gente, não vou dizer periodicamente, mas, ou acho que na semana pedagógica, ou mais uma vez, não é muito frequente. Eles têm falado do perfil do aluno, né? Que assim está vendo também, é uma coisa interessante, a mudança do perfil do aluno, né? E as adequações que a escola pode fazer para atender melhor, né, esse aluno. Certo. E assim, e a gente pega sempre a experiência assim, dos professores mais antigos, né? Para passar para aqueles que estão chegando, porque o entendimento é outro, né? Uma coisa bem, assim, bem mais complexa, no meu ponto de vista, do que, né, o ensino regular. Professor, como é que vocês então pensam, como é que vocês fazem o planejamento? Porque como vocês estão com você disse que já é uma rotina da escola, esses projetos que envolvem mais de uma disciplina, né, que envolve os alunos e tal. Claro, eu estou falando isso até considerando, nem estou considerando a pandemia, porque a história da pandemia a gente poderia, já seria talvez uma entrevista só em relação à história da pandemia. Mas antes da pandemia, né? Como é que era a dinâmica de planejamento de vocês? Vocês se reuniam o quê? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim, a cada semestre? Como é que era o planejamento?
a cada, vou dizer assim, uma vez por mês, assim, não é? Até mesmo pela disponibilidade que o professor ele tem uma, né, carga horária às vezes quebrada, assim, em diversas escolas. Há alguns atropelos, assim, né? Assim, vai haver algumas dificuldades, Aham. mas, assim, uma vez por mês assim, mais ou menos a frequência que a gente, né, senta para conversar com os professores, né, trocar experiências, né? E, assim, e colocar, né, novas ideias, né? Ver, né, o que é que está dando Uhum. certo com o professor, né, o que é que está dando errado, né, com o outro. E, assim, uma coisa que a gente sempre faz aqui, assim, é ouvir o aluno, para que ele diga, né, saber qual é a necessidade dele, não é? Então, a gente, quando faz essas reuniões, a gente sempre coloca a necessidade dos alunos. Oh, o aluno está reclamando disso, ele acha que dessa forma é melhor para ele. Então, a gente está sempre, né, se moldando, né? Aham. Tem que se moldar, porque uma das características assim, do aluno da EJA é se ele sentir, né, não se sentir totalmente acolhido, ele sai, ele vai embora Aham. rápido. Né? Embora o Ô, retorno dele também seja rápido, né? Ele, sim. mas ele tem essa coisa. E, assim, eu tenho percebido, assim, quando eu estava em sala de aula, eu não percebia tanto, né? Não percebia tanto isso. Depende muito da disciplina e do professor. Mas agora, na gestão, eu tendo essa visão mais ampla, eu vi que o aluno ele não se sentiu totalmente acolhido aqui, alguma coisa perturbou ele. Né? Então, a gente está vendo muito essa parte, né? É, Sim. né? A necessidade do aluno, a forma que ele diz que gostaria, né, de como ele gostaria de ser atendido, tem Sei. ajudado bastante isso aí. Professor, essa sua resposta já me abriu, assim, pelo menos três perguntas, viu? Caramba! É, Olha, isso que você me respondeu já me abriu três perguntas, né? Porque você falou de uma coisa que eu acho que a gente poderia falar, que você falou na mudança do perfil do aluno, né? Sim, Então, isso seria uma coisa. A outra coisa, você falou sobre os professores terem uma carga horária que é dividida com outras escolas, né? E tem essa isso. história de escutar os alunos. Então, eu vou tentar eu vou querer jogar essas três perguntas para você, eu ainda tinha outras, mas essas três eu vou aproveitar que você falou nelas. Então, primeira coisa, essa mudança do perfil de aluno que você está vendo e que os professores do Sérgio Felipe Guerra observam, que mudança é essa? Que aluno era esse que existia antes e que agora é outro? Quem era o aluno antes e quem é esse outro agora? Que É, mudança é essa? essa é uma boa pergunta, mestre. E assim, é uma coisa que, assim, como eu já estou um certo tempo aqui como professor, então aqueles alunos que eu falei para você, aqueles alunos que eles entravam aqui para terminar o ensino médio, porque agora não existe mais o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem, então ele tinha, né, a necessidade de terminar o ensino médio para, né, para o seu emprego. Né? Policiais, que eu falei para você, né? Ele tinha o ensino fundamental, aí ele precisava do ensino médio, para a questão do trabalho, tudo. Então, foi se mudando, porque esse grupo ele foi resolvendo a sua situação e foi aparecendo outro grupo, que é um grupo mais jovem. Né? É um grupo mais jovem. E assim, outra coisa que, pronto, o perfil do aluno, o perfil hoje ele é mais jovem, né? Ele está entrando aqui. Né? Eu não sei se talvez a própria política da educação, ao aluno chegar a determinada idade, ele já, né, colocar ele, né, para a educação de jovens e Aham. adultos. Então, essa foi uma, né, uma das mudanças que houve. Outra alunos que estão, né, em medidas socioeducativas, eles, né, têm que estar matriculados, então a gente tem recebido assim um aumento nesse público também. Né? Então,
Esses são, vou dizer a vocês, são os principais. E outro público é aqueles que querem entrar na faculdade. Era uma coisa que a gente não tinha antes. Né? Sim, Alunos que se atrasaram por algum motivo, o trabalho e tudo, eles querem avançar porque eles querem agora né, fazer um curso de nível superior. sim. Talvez porque esse curso de nível superior esteja também mais acessível no momento. Né? Eu não sei qual foi a causa, né? Mas eu percebi, assim, pelo menos esses três, né? Esses três pontos que eu coloquei para você, né? Certo. Esse jovem, né? Você falou assim, se tem um público de enfermeiro, policial, ou seja, trabalhadores, pessoas que já estavam trabalhando, enfim, inseridos no mercado. Esses jovens também não são jovens trabalhadores? Dá, vou dizer assim, um percentual que eu vejo assim. Vou dizer que talvez 50% né, dos alunos eles Hum, trabalhem, né, trabalham, né, mas até mesmo o trabalho deles, até mesmo o trabalho deles são diferentes. Ou eles trabalham, né, de forma informalmente, ou sim, ligado a alguma instituição privada. E antes nós tínhamos, né, realmente funcionários públicos, sim. né? Esse antes que Então, você diz, professor, assim, há quanto tempo atrás? Só para a gente ter uma vou ideia dizer, de tempo. eu vou dizer, até essa mudança começou a partir, vou dizer você, de 2010. De 2010. Certo, certo. 2010, a gente começou a perceber que, né, nossos alunos, o perfil, né, os anseios também, né, o desejo, né, né, por que está aqui, né, mudou, que essas questões que eu citei, e a idade, né? A idade foi reduzindo Certo. bastante. Eu estava vendo no projeto anterior, né, que a escola, quando foi fazer esse projeto, né, implementou um questionário, enfim, fez uma pesquisa muito interessante, muito bacana com os estudantes. A escola continua fazendo isso, a escola, não um ou outro professor, mas a escola, ela tem esse hábito de semestralmente ou anualmente aplicar um questionário, ver qual é o perfil do aluno, se trabalha, se não trabalha, enfim. Existe isso? Existe isso. Continua sendo assim, continua sendo, né, feito assim pelo professor, né? A gente pede para que eles, né, nos primeiros dias, embora tenha aquelas, né, tem uns que não querem, né? Isso aí, né, é tranquilo. Mas é feito pelo professor, essa orientação eles têm e é passado para a gente, né? É colocado Certo. para. Então então não tem uma rotina da escola, assim, uma coisa institucionalizada. É uma coisa Não, isso. pela adesão dos professores, cada um faz o seu modo e depois informa a direção da escola. Isso, isso. Beleza, tá bom. É interessante Não, você até ter me pode falar, chamar. É professor. importante que eu estou até aprendendo aqui com você, porque é uma coisa que, né, você falou que eu acho que a gente deve retomar, né? Retomar isso aí. Tem o perfil Bom, desse novo. se quiser contar conosco para ajudar, pode ficar à vontade. Ó, Eu costumo dizer que assim, a gente busca tanto, né, da rede e a gente precisa dar retorno à rede. Então, se você precisar e quiser da nossa colaboração para esse tipo de coisa, pode contar conosco. Não se intimide em mandar um zap, né? Professor, vamos conversar sobre isso, a gente conversa, tá bom? ó, Eu tinha falado que tinha outras duas perguntas. Uma eu já esqueci, é, mas a segunda está aqui na minha cabeça ainda. Se Vitória, por acaso, registrou aí, a terceira eu esqueci, viu, Vitória? Mas a segunda foi você falou sobre a história da carga horária dos professores. certo. É uma pergunta bem, vamos dizer assim, bem administrativa mesmo, né? Para você, o que seria legal? Ter uma equipe exclusivamente voltada ao SEJA, você ter um grupo de professores
vamos dizer assim, com dedicação exclusiva ao SEJA, ou você acha que essa estrutura em que você tem professores que trabalham no SEJA, mas trabalham em outras escolas, ela também serve, ela também ajuda? O que é que você acha disso? Eu acho que deveria ter a equipe exclusiva. Né? Certo. Porque muitas vezes o professor tem pouquíssimas aulas, aí ele não sabe nem o que se passa na escola, né? Chega aqui, dá aquelas aulas Uhum. assim, né? E o contato fica mínimo com a escola. Então, Você consegue ver a diferença entre aqueles professores que passam mais tempo na escola e os professores que passam menos tempo? Você consegue perceber a diferença da relação de um e de sim, outro com a escola? sim, sim, sim. Principalmente a relação do professor e aluno, a gente vê que é diferente. Né? Sim. Esses alunos, à medida que eles são bem acolhidos, eles acolhem também, né, o professor. A gente vê essa interação maior com relação aos alunos, né, e com relação à própria escola, né, as ideias que eles chegam, né, aqui dizendo, ó, tal coisa deveria mudar. A gente percebe que isso no professor que ele, né, trabalha, por exemplo, só tem, né, um vínculo aqui, um vínculo completo, né, vamos dizer assim. Uhum. Ele percebe sim essa diferença. É melhor, sim. Uhum. Pelo menos essa é a É, minha opinião. não, é Tranquilo? sua opinião que vale. Aqui não tem certo e errado, tem a sua opinião. Já. É o que você acha sobre a coisa. Não tem certo e errado, não. Mas Já. então, professor, agora uma pergunta também de ordem administrativa. Quando você pega, assim, a oferta do SEJA, né, a oferta de disciplina, a carga horária total do SEJA, você acha que seria possível, né, que o professor tivesse toda a equipe aí do Sérgio Felipe Guerra, seria possível ela ter toda a carga horária dela preenchida pelas atividades do SEJA ou é uma impossibilidade? Ele tem que recorrer à carga horária fora do SEJA? Não, assim, muitas vezes não, tem. Porque tem professores que, por exemplo, tem metade da carga horária aqui pela manhã, mas teria a outra metade à tarde, né? Então, para ele, às vezes, não é também interessante, tem essa questão. Mas tem sim, Explica tem isso, como professor. fazer. Por que não seria interessante para um professor ele estar de manhã e de tarde só no SEJA e estar se dividindo? Por que não seria interessante para ele ficar fixamente em uma escola só? Às vezes ele tem outras escolas, né? Ou, né, outra atividade. Escola Sim, privada, né? por conta de Aí, outro vínculo. Não, tudo bem, eu estou é, entendendo, mas eu estou falando o seguinte: professores que têm vínculo só com a rede estadual, né? certo, certo. Então, assim, Não, você acha que seria possível pensar uma organização, vamos dizer assim, do RH dos SEJAs, né, de modo que só tivesse professor da rede pública? Eu sei que não é o caso da maioria, provavelmente não é o caso da maioria, mas, enfim, você acha que seria possível pensar uma política de RH que os professores tivessem dedicação exclusiva aos SEJAs? sim, sim. Já alguma vez isso foi discutido com a secretaria, enfim, entre vocês, diretores dos SEJAs? Assim, houve uma época assim, que a gente discutia bastante essa questão de, né, completar a carga horária do professor. Às vezes eram poucas aulas, né, com alguma outra atividade que ele estivesse ali com os alunos. Né? Já foi pensado nisso ali. Inclusive, eu estou perguntando isso porque, como vocês têm uma oferta, como vocês têm uma diversidade de público, né? O público da EJA, você mesmo falou, é bem diverso, né? Isso. Então, de repente, algumas ações poderiam estar enquadradas na carga horária do professor. Mas isso depois eu quero ver com você. Mas antes, Vitória, você se lembra da terceira pergunta qual era? Você anotou aí por acaso? Professor, eu não anotei. Eu anotei uma dúvida minha, mas aí eu posso deixar para um outro momento.
Não, vai, pergunta aí, porque eu vou tentar lembrar da terceira Tá pergunta. bom. Não, é porque o senhor falou, professor, sobre a mudança do perfil desses alunos, né, da EJA. Aí eu fiquei me perguntando quais as estratégias que vocês adotaram, assim, na escola, se houveram, na verdade, estratégias para lidar com o perfil desses alunos que está mudando desde 2010, mais ou menos. Houve alguma estratégia? Até a estrutura física da escola teve que ser, né, modificada, né? Porque assim como entrou um grupo mais jovem, um grupo mais ativo, né? A gente teve, né, que fazer até algumas adaptações, colocar alguns portões, né, mas um certo, vamos dizer assim, uma certa indisciplina, coisa que a gente não tinha, né, assim, na escola, né, aquele público mais adulto, né, ele foi saindo, foi chegando esse público mais jovem, né, que a cabeça é diferente, então a gente passou a lidar muito assim, vamos dizer, com adolescentes. Né? A gente está nessa fase ainda de adaptação, né, com esses alunos. Né? Alguns professores, né, sentiram dificuldades, as reclamações, né, a, a, alguns impasses começaram a se surgir e a gente vai, né, se moldando. Né? A gente começou a trabalhar, o conceito começou a estar mais ativo, né, com relação, né, à disciplina desses alunos. Assim. Eu vou dizer a você, a principal coisa que ocorreu assim, a gente percebeu na escola foi com essa baixa idade, vamos usar esse termo, foi um aumento assim na indisciplina, vamos chamar de indisciplina, de situações de impasse entre alunos, professores. Então, a primeira coisa que a gente está utilizando aqui é o espaço físico, né? Tornar assim, esse espaço mais seguro para que ele não ocorra, para que iniba essa situação, né? E sempre é o diálogo, né? Então, assim, a gente teve Aham. que colocar câmeras na escola, teve que colocar portão, porque, né, mudou mesmo tudo, né? Tá. Professor, o senhor acabou me acendendo outra dúvida aqui. No início, o senhor falou um pouco sobre as recusas em relação às atividades pedagógicas realizadas. Citou essa que é semestral, né? É tipo uma amostra de profissões. E falou um pouco sobre a recusa desses alunos. No caso, vocês têm alguma estratégia específica da instituição para lidar com essas recusas dessas atividades? Sim, sim, sim. Na hora que ele, né, que o aluno ele diz que não quer fazer, né, essa atividade, a gente pergunta para ele. Então, você propõe que tipo de atividade você quer fazer, né? Sempre no diálogo, que aí, né, ele se acalma mais, que são pessoas assim que a gente, né, não tem assim o conhecimento do que ele viveu, do que ele passou. Então, muitas vezes ele, né, por um motivo ou outro, ele não quer, ele acha que está se expondo, né, ou acha que vai passar vergonha, né? Então a gente deixa o aluno à vontade, né, e Uhum. busca com ele uma forma né, dele não é aquela coisa, não fez, não. Tem outras formas sim de atendimento. Vamos com calma, a gente tranquiliza esse aluno. Que bom. Professor Manuel, vocês trabalham, tem a equipe que trabalha no SEJA, você tem dois tipos, tem duas equipes, vamos dizer assim, né? Você tem a equipe que atua em aula e tem a equipe da chamada banca, que é a comissão permanente, né? Uma primeira pergunta sobre isso seria o seguinte: o pessoal, como é que é a rotina dos professores dessa comissão permanente, né? Como é que é a rotina deles? Certo, certo. É, eu só vou conseguir responder porque eu era da comissão, né? Quer dizer, sou Você da já, comissão também. você é da comissão, ótimo, melhor ainda. É assim, a comissão permanente, a função é o professor lá, ele faz tudo, né? O professor. Mas a função dele, né? Vamos dizer, primordial é aplicação,
e correção. Ele faz a aplicação da prova e a correção. E também a atualização do banco de questões. É feito pelo professor daquele componente curricular. Mas também, né, o professor ele faz o atendimento, tem o dia de fazer a matrícula do aluno, né, é feita também pelo professor. A matrícula, o agendamento, né, todos os serviços, vamos dizer assim, de secretaria, vamos dizer que seria essa matrícula, o agendamento da prova, né, a colocação da nota lá na ficha do aluno, tudo isso é feito pelo professor. A comissão, ao longo do tempo, ela foi criando assim uma sistemática de segurança. Então, é até uma medida de segurança, de sigilo, é o professor ele fazer, né, ele, desde a matrícula até a aplicação da prova. Então, existe toda uma sistemática vamos dizer, de sigilo, de segurança, né, com essas provas, com essas fichas desses alunos. Né? Isso foi criado, né, ao longo do tempo. Certo. Os professores, eles realizam atendimento individualizado a esses alunos? De orientação, tira dúvidas? Não. Só quando há um questionamento um aluno pede uma recorreção de uma prova, aí sim, ele marca um horário com o professor, para que o professor possa esclarecer a dúvida dele. Mas, não, a comissão permanente, a função dela é somente a aplicação da prova, né? Então, esses professores, eles não são reaproveitados, por exemplo, para dar aula na outra forma de atendimento, ou são também? Não. O ideal, vamos dizer assim, o ideal é que o professor ele, né, tenha a sua carga horária fechada só na comissão. Né? Para se evitar, assim, a gente faz isso para que se evite de comentar. Não, ele é meu professor, a gente já viu isso aí, né? A gente já viu que ele é meu professor de sala de aula, aí o aluno chega lá, não, eu faltei, faltou meio ponto, não sei o quê. Essa questão de, né, que o aluno ele não entende, assim, ou falta a gente, né, explicar mais para ele, que na comissão ela é certificadora, assim, são questões, existe o gabarito, o professor ele não tem, né, como da sala de aula é diferente, o professor ele tem essa autonomia de ver a condição do aluno, de fazer um ajuste na nota, é diferente da comissão, né? Então, e a maioria dos professores que estão, né, lá, hoje, eles têm a carga horária completa na comissão. Certo. Se fosse preciso fazer algum tipo de mudança, professor, na lógica de funcionamento da comissão, que tipo de mudança você acha que seria necessário? Ou não? Está tudo beleza, não tem que mexer em nada? É assim, a única coisa que falta na comissão é tecnologia, porque é tudo manuscrito. Tudo, no braço. Tudo no braço. Mas a sistemática, assim, é muito, né, eu acho assim, muito organizada, muito interessante. Desde os modelos de provas que se tem. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta, tem um quê de ignorância de minha parte, então você, desde já, vai me desculpando, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho é uma sensação que se você... Bom, quando você falou assim, falta tecnologia, para mim, e aí eu tiro pela experiência nossa aqui da universidade, né? Por exemplo, a Compev, ela funciona num formato bem tecnológico. Então, você tem um banco de questões que foi construído antes pelos professores. Esse banco de questões, ele, obviamente, tem um gabarito, né? Então, assim, pela tecnologização da Compev, o tempo do professor, por exemplo, dedicado a corrigir prova,
o tempo dele dedicado a pensar as provas já foi, digamos assim, extremamente reduzido. Esse professor ele pode ser utilizado, pode ser destinado a ele um outro conjunto de tarefas, né? Você acha, e é por isso que eu falei que tem um pouco de ignorância, porque eu não sei como é que, a fundo, como é que funciona a comissão. Se tecnologizasse a comissão, aconteceria a mesma coisa com os professores da comissão? Eles teriam mais tempo para dedicar a outras tarefas da escola? Ou não? Sim. Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não, tem sim, tem. Por exemplo, a própria, eu vou só citar assim, o próprio tempo dele estar ali, por exemplo, entregando uma nota para o aluno, que o aluno não ele tem que vir à escola com um númerozinho para receber, né? Tem um número de inscrição para receber aquela nota. Né? Isso aí já demanda o tempo que o professor poderia, por exemplo, estar elaborando, fazendo, né? Estudando, fazendo questões, né? Atualizando, né? O banco de dados. Né? E no caso aí que você citou, já está pronto. Sim, né? Na minha opinião, assim, seria, né, seria não, é o caminho, né? É o caminho, porque assim, né, não existe outro caminho a não ser esse, né? Uma hora ou outra vai pegar as comissões, né? Essa é o que você acabou de falar. Esse público, Manuel, o público que procura as comissões, normalmente é o mesmo público que está indo para os SEJAS, é um público que não frequenta os SEJAS. O que é que você vê nesse público da comissão? É um público mais de trabalhador, é um público mais classe média? Como é que você definiria, de uma maneira geral, o perfil de quem procura a comissão? Desde alunos das instituições privadas, né? Eles chegam ao terceiro ano, né, do ensino médio, eles reprovam, então, quando eles já têm 18 anos, eles procuram a comissão para fazer um aproveitamento dos componentes, né, que eles chamam de dependência. Né? Na verdade, né, ele faz o aproveitamento e completa a grade curricular dele. Então, nós temos diversificado também. Temos estudantes, né, da rede privada, temos estudantes, trabalhadores, né, temos os próprios alunos, né, do presencial, que eles querem adiantar, né, eles querem terminar mais rápido, então eles, como lá é inscrição, né, lá é inscrição, não é matrícula, é inscrição, se somente está inscrito, não tem nenhum problema. Trabalha aqui presencial, ele estuda presencialmente e também realiza as provas da comissão. Então, o público é diverso. Certo. Como vocês não têm um instrumento para, digamos assim, classificar o público, também não dá para dizer se é mais uma coisa ou mais outra coisa, né? Não, exatamente. Não. Tá certo. Talvez a gente tenha que pensar um instrumento desse. Olha aí. A gente conversa sobre isso, viu? Eu já gravei isso aqui, já. Exatamente. Porque de repente, por exemplo, na hora da matrícula, na hora da inscrição, você fazer algumas perguntas, né? O camarada vai lhe dar algumas informações que dá para vocês montarem esse perfil. Professor, bom, vocês então têm basicamente dois atendimentos, né? Um atendimento que é da comissão e o atendimento, né, da aula, enfim, no formato de blocos. Você acha que... Você acha não? Nesse período que você está aí na escola, o que é que tem acontecido mais? As pessoas procurarem o SEJA e o SEJA não conseguir atender, ou o SEJA ter matrícula e as pessoas, na verdade, não virem à procura do SEJA? O que é que acontece mais? Você está falando em relação à comissão? Ou não, em relação... eu estou falando em relação à matrícula. O que é que você percebe? É que a escola oferece e as pessoas não
não vêm se matricular. Eu estou falando antes da pandemia, porque com a pandemia é outra coisa. Certo. Mas, enfim, o que é que acontecia mais? A sensação sua é de que a escola oferecia vaga e as pessoas não vinham, ou as pessoas vinham e a escola que não dava conta de atender? Não, elas vêm, né, assim, tá, antes da pandemia. Veja só, não, as vagas todas elas, assim, elas são preenchidas, né, o atendimento aqui o presencial. Há também, né, os semestres, eles são... É interessante que assim, no início do ano é uma procura imensa, né? No meio do ano cai essa procura. Aí, assim, aí chegando no final do ano, aí há uma desistência assim, do aluno. O aluno para devido àqueles empregos que tem temporada, né? Então, existe uma sistemática, né, de saída do aluno, né? Está matriculado e tudo, mas assim, no segundo semestre é mais complicado porque eles vêm, se matriculam e chegando já ao finalzinho, assim, né? A gente já tenta conversar com ele, já para que ele, né, faça uma atividade, né, faça, né, né, venha fazer um atendimento aqui com o professor, venha o trabalho, porque sabe da necessidade desse trabalho dele. E assim, muitas vezes o aluno está, né, caminhando muito bem na escola. Então, né, assim, o que temos, né, antes da pandemia é isso, né? A matrícula normal, a gente atende normalmente, o aluno procura a escola, só que no segundo semestre há essa dificuldade, né, do aluno permanecer até o fim do semestre. Certo. Eita, que eu não sei se minha... Ah, tá, tudo bem. Agora, professor, a gente observando a taxa de matrícula, a gente observa uma leve queda nas matrículas, né? E não é só no SEJA Felipe Guerra, no SEJA Lea Campos também. É uma queda que vem, é lenta, inclusive se a gente comparar a queda de matrícula dos SEJAs e a queda de matrícula de toda a rede, né, é como se os SEJAs ainda fosse um lugar onde as pessoas realmente procuram, porque a queda é bastante pequena, né? Mas, assim, o que é que você explica essa queda, mesmo que seja uma queda pequena, né? O que é que você acha que faz com que tenha uma queda na taxa de matrícula na EJA, especialmente nos SEJAs, né? Certo. Tem ocorrido isso aí mesmo. Antes, assim, eu não sei dizer exatamente, assim, mas aqui antes o funcionamento era assim, o aluno ele tinha 3 dias de aula, né? Eu não sei dizer até qual ano ocorreu essa mudança. Quando ele passou a ter 4 dias de aula, a gente começou a perceber, né, essa diminuição. Talvez eu fico pensando assim, que seja a questão da própria frequência do aluno, que ele não consegue, né? Por exemplo, aquele aluno que trabalha, que tem emprego informal, como eu falei para você, né? 50% dos alunos, né? Talvez até essa questão de vir esses 4 dias aí, mexeu com ele. Eu sei que mexeu, porque aqui a quantidade de alunos reduziu bastante, né? Reduziu o número de turmas e tudo. Então, um dos que eu percebi, mesmo que eu vi essa mudança, né? Porque assim, o aluno ele pensava assim, olha só, Alessandro, pensava assim, 3 dias, se eu for 2, né, já está numa boa frequência. Ele pensava assim, né? Então, quando 4 dias, aí ele, por exemplo, se ele faltar 2, aí ele já chega aqui meio para baixo, meio fora de sintonia. Então, eu acho que essa questão aí dessa mudança fez com que o centro começasse a cair. Mas hoje assim, continua essa queda. Eu acho que é a questão do trabalho mesmo. Sei.
E no ano seguinte, assim, no ano seguinte ele está aqui de volta, né? Né? Eu acho que é isso. A questão, Certo. né, financeira, né? Financeira, né? Né? Isso. Tá certo. Teve uma época em que agora eu não lembro, eu estou aqui tentando abrir o arquivo para ver, mas teve uma época em que praticamente, eu não sei se foi o Felipe Guerra ou foi o Lia Campos, praticamente só oferecia o ensino semipresencial, né? É, é claro que Isso. Era nessa época que a gente tinha bastante alunos, tinham momentos vivenciais e momentos presenciais. Uhum. Exatamente. Era esse Qual, modelo. qual, qual a avaliação que a escola fez dessa experiência de ter o semipresencial? Você se lembra o que é que era, o que é que o grupo de professores pensou a respeito ou continua pensando? Assim, eu vivi essa época aqui. Era mais dinâmico. A escola era mais dinâmica. Assim, o aluno, como ele só via 3 dias aqui, inclusive, eu achei interessante, era mais frequente. Né? Eu iniciava a minha turma, por exemplo, com 35 alunos no semestre, chegava lá, se diminuísse era 5, tinha 30 alunos. Né? Aí coisas assim que hoje a gente já percebe que não vai cair nesse número de alunos no decorrer do tempo. Então, essa modalidade de ser presencial, eu não sei também se foi da época, né? Se hoje eu Uhum. não sei dizer, mas só sei dizer a você que a escola aqui parecia um formigueiro. Sim, Tínhamos alunos, inclusive, por ser presencial, o número de turmas era bem maior, né? A quantidade de alunos era sim. estrondoso, né? O Funcionou. atendimento, esse atendimento semipresencial, ele combinava turma ou era focado em atendimento individual? O professor ele tinha um dia só para o atendimento do aluno. Tá? Ele tinha os dias da sala de aula e tinha os dias de atendimento para aquele aluno tirar dúvida, fazer questões, Sim. resolver alguma situação que o aluno quisesse resolver com o professor, ele estaria aqui. Mas tinha um momento do professor dar aula para todo mundo. Sim, isso, exatamente. Certo. Bom, e vocês, lendo o projeto pedagógico antigo, há uma observação lá de que a questão do Fundeb foi determinante para a desativação desse formato, né? Porque o Fundeb, ele não, quer dizer, na época, né, não era nem Fundeb, não, era Fundeb, já era Fundeb. Estava na transição do Fundef para o Fundeb. Porque 2008 já estava Fundeb. Já tinha um ano de Fundeb, eu acho. Então, no projeto lá, tem um registro de que, como o Fundeb não repassava recurso para o formato semipresencial, o SEJA estaria, digamos assim, abrindo mão desse encaminhamento, né? Isso, isso, eu Mas, lembro disso. né? É, Mas assim, a gente sabe que a legislação relacionada à EJA, ela possibilita flexibilizações do currículo, né? Então, você acha que seria possível pensar há espaço para se pensar um currículo, né, diferente para a EJA que possa, né, combinar esses momentos vivenciais e momentos presenciais sem sofrer os efeitos de não pegar dinheiro do Fundeb? rapaz, eu nem sei, eu nem sei dizer, Não, mas eu digo nessa. assim, professor, o que é que você sente? Você acha que, por exemplo, o pessoal lá da secretaria, o pessoal da escola, estaria aberto a conversar sobre isso, a discutir isso daí? Ou você acha que é algo muito distante? Ninguém está preocupado com isso? Não, sim,
assim, a gente tem conversado, porque assim, é uma necessidade, eu vou dizer a você, é uma necessidade. Né? Tem alunos que chegam para a gente, chega para o professor e diz, né, professor, eu só vou conseguir vir tal dia, tal, né? Então, é a própria necessidade do aluno, é uma realidade do aluno. Aí Uhum. a gente fica nessa condição né, do professor entender a situação do aluno, né, né, mas vamos dizer assim, que informalmente, né, vamos dizer que Sim, informalmente, né, determinados alunos eles só conseguem, né, cursar porque o professor, né, compreende a situação dele, que ele não pode estar presente ali na escola. Né, certo. Então, né? essa flexibilidade, ela é muito da relação do professor com o aluno. É nesse espaço aí que ela acontece. Isso. Que acaba sendo, né, sendo presencial, né? Que Sim. acaba sendo. Né? Então, por isso que eu digo, assim, que é uma realidade, né, esse ensino, como aqui o centro, ele cabe, né, a gente ter, né, vamos dizer, uma turma sempre presencial, o centro, Uhum. né, a ideia é que se tenha várias formas de atendimento. Então, a gente já sabe que diversos alunos, eles têm essa necessidade né, de ter esse atendimento, né, ter essa forma de atendimento sempre presencial, porque é a vida do aluno que não deixa com que ele venha frequentar, né, de forma que está hoje. Sei. Beleza. Ok, professor. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque já são 11h17, eu já estou tomando muito seu tempo. Mas depois eu queria ver se você topa a gente conversar depois sobre a questão da pandemia, como é que o SEJA está se organizando na pandemia. É possível a gente Certo, marcar um outro momento? certo. Vamos combinar. Vamos combinar outro momento, sim. Então tá certo. Meninas, vocês têm alguma pergunta a fazer ao professor? Eu não, tô tranquila. Não? Diga, Alexandre até mandou uma dúvida lá no chat, eu não sei se o senhor chegou a ver, mas Não, era não algo vi, não mais vi, não vi. voltado. Acho que ela tá falando aí, né, Alexandre? Isso, Vitória. É porque ele disse que era professor de química, né? E aí eu fiquei Isso. pensando, eu penso aqui a vida, eu penso que a vida é matemática, química e física. Então, nesse sentido, na condição de professor, o senhor acha que é mais fácil letrar na química, ensinando química? Não sei se o senhor ensina química, não, seja. Só explicando que o meu áudio está comprometido, né? Então eu vou me apropriar da reunião depois. Certo. Aí, não, eu não entendi a sua pergunta. Não entendi. Quando o senhor ensinava, eu não sei se o senhor ensinou química, Sim, né? Não sei sim. se... Então, é fácil ensinar química para pessoas que já têm uma vivência? É mais fácil? Vou dizer a você, você vai aprender, né? Você vai aprender a como ensinar a esse aluno. Assim, eu vou dizer a você que você, como professor, você fica mais apreensivo. Você vai, né? Você começa a pesquisar aquilo que o aluno já sabe, né? Você tem que, né? Na verdade, você tem que preparar uma aula, né? E por isso que existe, né, essa condição do aluno, do professor, ele está preparado. Porque quando você sabe que o aluno ele tem um conhecimento, por exemplo, tive uma aluna que ela dizia, professor, eu faço sabão de coco, né? Eu uso tal substância, tal, não sei o quê. Eu estava lá ensinando a reação de saponificação e ela já sabia tudo. Então, né, assim, a gente tem que ter um cuidado maior. Né? Mas nada assim que você, né, preparando uma aula, né, e ainda mais aproveitando, né, uma coisa que eu aprendi é aproveitar o que o aluno sabe. Porque ali ele que vai dar a aula, ele que vai dizer como funciona. Né? É sempre você falar a verdade para o aluno. Eu dizer, ó, eu sou químico,
Eu fiz algumas reações no laboratório, mas tem uma pessoa aqui que ela, né, ela faz na prática e ela vai dizer como é que faz para a gente aqui. Né? Então, a gente tem que, né, aproveitar, né, e aprender também com os alunos. Esse é o caminho. Né? Esse é o caminho. Não vou dizer que você bem, né? É assim, você tem que ter muita cautela quando tem esses alunos que eles têm um conhecimento de vida, né? Profissionais assim, muito grande. Eu achei interessante porque, professor, eu também fiz sabonete. Sabonete de banho para viver, né? Então, essa parte que o senhor colocou é muito interessante. Muito, muito. Joia, joia. Pronto, se tivesse sido minha aluna, você que iria explicar como, né, como é que você faz, né? Porque são coisas, né? Ok. Professor, então vamos ficar por aqui. Quero agradecer mais uma vez, tá certo? Muito obrigado. Depois a gente entra em contato no Zap para marcar um outro momento para conversar sobre a história da pandemia, que é uma coisa que está também nos preocupando. E, desde já, como eu já falei antes, a gente se coloca à sua disposição naquilo que você achar que a gente pode colaborar com a escola, pode chamar a gente, que a gente entra na peleja e na luta com vocês, tá bom? Tá joia, professor. Eu agradeço também, né, pela oportunidade, né, pelo convite, né, e um abraço grande, né, em todos aí. E tá certo, professor. Na hora que precisar, eu entro em contato, sim, viu? Mande o projeto pedagógico atualizado. Sim. Vou ver agora, porque senão eu acabo esquecendo. Você já está na frente do computador, certamente o arquivo está aí nessa máquina. Você manda para o e-mail, tá bom? Joia. Um abraço, querido. Muito obrigado, viu? Tchau, professor. Obrigada. Valeu. Tchau, meninas. A gente se vê quinta-noite, então, né? Um abraço. Tchau. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia também.